Olá, queridos amigos, companheiros, confrades do Instituto Manuel Filomeno de Miranda. Jesus nos abençoe a todos, nos dê paz, nos dê compreensão. E eu quero agradecer a vocês pelo convite para estarmos juntos na realização dessa palestra, desse breve exame sobre o tema que foi proposto pela casa. A ilusão, suas consequências e cura. É um tema muito amplo, mas um tema que tem muito a ver com a realidade de todos nós, né? De todos nós e aí indistintamente. Eu acho que é muito difícil, se não dizer quase impossível, algum espírito no nosso nível de evolução, eu digo nível de evolução, um nível de espírito ainda submetido às experiências de provas e expiações, né? Que é o nosso caso ainda, né? O nosso caso ainda. Nós estamos transitando para uma etapa de regeneração, mas é uma etapa ainda que está, de certo modo, se iniciando, né? Estamos em trânsito para a regeneração, que é uma etapa onde o espírito, apesar de ter certos aprisionamentos, mas ele já estabeleceu a meta principal, vamos dizer assim, né? A meta principal da sua libertação. Nós vamos falar um pouquinho isso na frente, se der tempo. Mas, enfim, então, as ilusões, consequências e cura é o que vamos desenvolver hoje, brevemente, claro. Isso é um tema para um seminário, né? Ou até para um grupo de estudos, por um período bem mais longo, né? Porque o tema envolve as nossas vivências naturais, né? As nossas vivências normais, próprias da nossa etapa ainda, né? Então, o primeiro fator, vamos dizer assim, determinante das ilusões para todos nós é a ilusão. O que é a ilusão? A ilusão é a vivência do que não é verdadeiro, né? É uma falsa ideia, vamos dizer assim, né? A ilusão é uma falsa ideia. E por que nós temos essa falsa ideia do que seja a verdade? É uma falsa ideia do que seja a verdade. Por que temos essa falsa ideia? Porque nós ainda estamos numa experiência carnal muito forte. A nossa experiência com a matéria, ela é muito intensa, ela é muito forte, ela nos absorve muito, ela nos consome muito a atenção. A nossa atenção é uma atenção ainda muito voltada para o nível da forma, para o nível da matéria, né? Então, nesse sentido, nós estamos sempre envolvidos nessa trajetória corporal, por isso a nossa consciência também é mais corporal. Nós estamos sempre defendendo a matéria, pensando nela, se envolvendo com ela, o que é natural até, né? Isso é até natural, porque não tem como não ser dessa forma, né? Então, essa experiência é uma experiência que nos sequestra, vamos dizer assim. Então, a nossa atenção vai toda voltada para a matéria, e nós ficamos ali passando a experiência e vivenciando a estrutura corporal de um modo muito intenso. O nosso paradigma, né, o que é o paradigma, a nossa referência, ainda é uma referência da matéria. Portanto, o nosso pensamento ainda é um pensamento materialista, né? Materialista, mesmo naqueles que têm uma vivência religiosa, né? Que tem uma vivência espiritualista, né? Que é a outra escola que comanda o pensamento no nível humano
inferior, que é o nosso caso, é a escola espiritualista. Então, temos esse embate, né? Mas mesmo aqueles que estamos andando nessas experiências de escolas espiritualistas, que são as religiões, nós ainda temos uma grande influenciação da matéria, muito forte mesmo, muito forte, muito intensa. Não é algo simples de se, vamos dizer assim, de se desembaraçar da matéria. Não é algo simples. Ela é muito tensa, ela está presente, a nossa experiência é corporal, a nossa experiência ainda é muito de uma base instintiva, os instintos são muito fortes ainda, né? Reclamam de nós as condutas instintivas, né? Que não é que os instintos sejam ruins, viu? Os instintos não são ruins, não, eles têm uma função na vida do espírito, né? Na vida do homem, o espírito encarnado, né? Ele tem uma função, só que é uma função tão intensa que, se nós não tivermos cuidados, nós seremos prisioneiros da base instintiva, né? Então aí já começa, por assim dizer, o nosso campo ilusório, né? E aí vai trazer para aqueles que não têm uma percepção mais espiritualizada da vida, ou muito pouco espiritualizada, ou onde essa espiritualização, essa ideia de espiritualização não é uma ideia consistente, é uma coisa vaga, né? Naquele indivíduo ainda aguarda uma espécie de confirmação, ele ainda precisa se decidir por esta crença, ele não crê nisso, apesar de ter informações, apesar de na família ter pessoas ligadas às diversas religiões, né? Muitos até têm experiências mediúnicas, muitos até são médiuns, olha que loucura, hein? Mas não tem essa crença confirmada, absoluta, na realidade espiritual. É um negócio até meio contraditório, né? Mas Então, vão defender certos interesses pessoais, né? O que, em alguma parte do Evangelho, o Espírito vai chamar de amor à matéria, né? Então, tem amor à matéria, né? Então, dentro dessa compreensão que este paradigma muito forte ainda na humanidade, que é o paradigma materialista, ele vai conduzir o indivíduo a determinados dramas do limite material, né? Do limite material, que é o nascimento, né? E a morte. Então não há nada antes de nascer e não existe nada depois de morrer. A vida toda se dá na experiência corporal, né? Como se diz, do berço ao túmulo, né? Então tudo está ali, tudo tem que ser resolvido ali. A felicidade toda tem que ser vivida ali, nesse espaço de tempo. Então, o sistema de movimento do indivíduo é muito reduzido, né? E ele cria, de certo modo, um desespero vivendo. É um desespero, porque quando pensa na morte, quando vê alguém morrendo, né? Quando soube que morreu uma outra pessoa, né? Ou quando morre alguém da família. E também nós vamos envelhecendo, né? À medida que vamos envelhecendo, muitos casos o materialista vai entristecendo, porque toda a sua base hormonal vai se modificando, que é natural, há um desgaste, né? Há uma lei que atua sobre a matéria, que é a lei de destruição, está lá no livro 3 do Livro dos Espíritos, né? Então, até porque pelas leis morais da vida, as leis espirituais, é necessário que a matéria física, corporal, vá sofrendo a sua desagregação, a gente perde energia vital, fluido, vai envelhecendo, e para poder permitir que em dado momento aquele corpo sofra a sua extinção energética, e então o espírito seja libertado para retorno ao mundo espiritual. Não é? Precisamos de ter a nossa libertação também do corpo. Então nesse quadro, que não havendo esse conhecimento, o indivíduo entra em desespero, porque ele tem um corpo, né? Para
materialista. Para o materialista é o corpo. Qual é o prazer do materialista? Os seus gozos. Que ele não quer se ver privado. Tanto que muitos materialistas, quando se vê privados dos seus gozos, ele termina até se suicidando, né? Termina se suicidando, porque é uma falsa percepção da realidade, né? Ele não compreende essa realidade. Então ele sofre muito e se desespera muito com essas situações que, para o indivíduo espiritualizado, mesmo que ele não seja totalmente espiritualizado, mas ele já tem um conforto de saber que existe vida espiritual, né? Notem que já é um outro quadro. Ele pode até não atuar na vida de uma forma tão moralizada assim, mas ele sabe que existe vida espiritual. Já é um outro nível de compreensão, de entendimento sobre a vida, né? Então, nesse sentido, nessa valorização das coisas materiais, e aí vai um grande enfraquecimento da ética moral do indivíduo, é uma ética muito enfraquecida, né? Porque ele não acredita em Deus, não concebe Deus, não concebe vida espiritual, não concebe retorno da vida espiritual, né? Saída da vida espiritual para a vida física, que é a reencarnação, isso não existe, né? Então, o seu campo ético é um campo bastante reduzido, o campo moral, né, é bastante reduzido. Ele precisa ganhar, ele precisa vencer, né? Ele, se for preciso passar por cima das pessoas, ele vai passar. Não estou dizendo em todos os casos, mas na maioria, né? Ele vai fazer isto, porque não há nada que o aguarde, não há futuro. Futuro é o dia de amanhã, não há futuro para ele, né? Então ele não percebe que existe Deus e que Deus é a meta, né? Que Deus é a meta. Isso vai estabelecer para ele o quê? Uma determinada viciação de natureza moral, né? De natureza moral, que é para o espírito, e aí é o espírito que está no corpo, ele vai fazer, nesse nível de entendimento, ele vai fazer o quê? Todos os processos de fuga, né? Fuga das responsabilidades pela indiferença, fuga de determinados compromissos espirituais, fuga da própria vida material quando ela vai chegando para etapas mais complexas, mais complicadas. Ele não tem a fé para fazer o enfrentamento. Então ele tem o medo. Olha aí o primeiro problema que nós temos aí, né? Ele tem o medo. O medo já é uma consequência desse engessamento mental. Que ele é prisioneiro de uma espécie de sistema, né? O pensamento materialista é um pensamento sistemático. O que é um pensamento sistemático? É um pensamento preso a um sistema. E o que é um sistema? Um sistema é uma estrutura que tem vários pontos, e esses pontos, eles se retroalimentam. Mas, na verdade, você gira, você atua em círculo. Você atua em círculo, porque qual é a sua realidade? A matéria. Né? Qual é a sua realidade? A matéria. Por mais desprendimento que você tenha, e aí eu estou falando dos que têm um conhecimento religioso, mas ainda vive uma espécie, por assim dizer, de religião material ou materialista, no mínimo, o indivíduo vai viver preso à sua imagem e briga pela imagem, e luta pela imagem, defende a imagem. Ou vai viver preso aos seus pontos de vista, mesmo que sejam pontos de vistas religiosos, pontos de vistas formados por bens espirituais. Olha que coisa interessante. Mesmo que se trate de bens espirituais. Mas são coisas que o aprisionam, né? Que formam nele uma espécie de dogmatismo. O que é o dogmatismo? É uma verdade, né? Vamos dizer assim, é uma falsa verdade, e que o indivíduo se orienta por ela. Uma verdade que ele mesmo construiu.
ou que construíram para ele, deram a ele, e como ele, no seu estrutura mental, é uma estrutura reduzida, não há campo de abertura maior. Essa abertura maior seria uma abertura onde ele incluiria Deus como a fonte do amor total. Olha só isso aí. Deus como a fonte do amor total. Aí não há aprisionamento. Aí não haverá rigor. Haverá amor. Lembram quando Jesus é interrogado? Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ele diz, ama. Esse é o maior mandamento da lei. Então, por nós ainda estarmos vivendo uma etapa de um primitivismo espiritual muito grande, nós não conseguimos conceber o amor na sua estrutura incondicional. O que é uma estrutura incondicional? Um amor onde não há limites para amar. Não há limites para amar. Então, se ama a pessoa, se ama a natureza, se ama a Deus, porque Deus nos ama. E nós percebemos o amor dele. Para os que abrem desse... Mas muitos são religiosos e dizem, não, Deus ama a minha crença. As pessoas da minha crença. Das outras crenças, ele não ama. Imagine uma situação dessa. Como se Deus pertencesse àquele entendimento religioso. Olha como nós reduzimos. Isso é um aprisionamento. Isso é um engessamento. É uma ilusão. Olha a ilusão. Isso não é verdade. Não é assim que Jesus fala? O sol nasce para os justos e para os injustos. Mas para todo mundo. Então, amigos, dentro dessa concepção e tudo isso, eu queria destacar que se dá no campo íntimo da alma, né? Isso é intrapsíquico, se dá dentro do espírito, esses conflitos todos se dão dentro do espírito, né? Então nós temos o quê? Temos no medo aí uma primeira manifestação ilusória, porque somos imortais. Somos imortais. Deus é o amor total, é o nosso Pai, é o nosso Criador. Jesus ensina isso no Evangelho o tempo inteiro. Ele diz, que filho pede um pão e o pai dá uma serpente? Olha aí. E ele diz, se entre vós que sois maus, quer dizer, no nível humano, né? Se entre vós que sois maus, maus quer dizer, aqueles que ainda vivenciamos os sentimentos de inferioridade, os pensamentos inferiores. Se entre vós que sois maus dão boas coisas a seus filhos, que dirá o Pai que está nos céus? Perfeito, Jesus. Olha como ele abre tudo isso aí. Olha como ele abre tudo isso aí. Alguém está num sofrimento muito grande, uma provação muito grande, muitas dificuldades, muitas dores, né? Pessoas que às vezes as dores não são dores nem físicas, são dores morais, pela traição que recebem, pelo abandono que sofreram. Fisicamente são bons, são perfeitos, mas são essas dores. E muitos têm dores corporais também, dores físicas, outros. Né? O que é que Deus muitas vezes faz? Tira o indivíduo do sofrimento. Tira o indivíduo da encarnação pelo fenômeno da morte. Não, mas espera aí, meu amigo. A gente está querendo uma solução. Você está trazendo um outro problema. Mas como um outro problema? Não há um outro problema. A nossa vida física ela é transitória. Quantas pessoas não desencarnaram em poucos dias dentro da pandemia? Muitas. E qual é o recado que essa pandemia trouxe para a gente? Primeiro recado, nós estamos numa crise. Que crise? Crise de valores. Né? Crise de valores. Essa é a grande crise. Crise de valor moral. O modelo que nós admitíamos é o modelo materialista, é o modelo que está se rompendo. Porque o materialismo ele não vai consolar ninguém nada.
O que a pandemia traz para a gente? A nossa fragilidade total. Né? São benefícios advindos da dor, do sofrimento. Mas não temos só a pandemia do coronavírus. Tínhamos outras pandemias antes. Ou o suicídio não era pandemia. Estamos agora no Setembro Amarelo. Ou o suicídio não era uma pandemia. É pandêmico. Era, não é pandêmico. É pandêmico o suicídio no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. É pouca coisa? É muita coisa. Mas se mata por quê? Porque vive o processo ilusório. Acha que se matando vai sair da vida. Mas segue na vida porque é imortal. Não deixa de ser um processo egoístico. Porque muitas pessoas vão ficar sofrendo. Os pais, os familiares, o esposo, a esposa, os filhos, etc. Vão ficar sofrendo. Não é nenhuma censura. As pessoas são livres para tomar suas decisões. Mas entendo, não é um processo egoístico, é um processo egoístico. Porque aí vem o egoísmo como um outro fator ilusório. Não é o egoísmo a ilusão de que nós podemos estar e devemos estar em segurança o tempo inteiro, e para isso precisamos amealhar os bens, ou ter as pessoas sob nosso controle, ou ter as situações sob nosso controle para termos segurança. Quando uma pessoa se mata por um ato inseguro. Por um ato inseguro. Não há fé. Não há fé. Então, os processos nossos egoísticos, além do suicídio, são processos onde nós vamos colocar as outras pessoas em situações difíceis. Por atos egoísticos, nós podemos levar alguém à prisão. Nós podemos levar uma pessoa a determinados sofrimentos. Pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser um filho. O egoísmo, o sentido menor de viver, de atuar nos relacionamentos, tornando a vida das pessoas vida de prisioneiros. Há pessoas que são prisioneiras das outras pessoas. E desde criança, muitas vezes nas relações entre pai e filho, eles se tornam prisioneiros. Os filhos são prisioneiros dos pais egoístas. Se tornam adultos egoístas se no meio do caminho não encontrarem alguém que ame. Porque podem encontrar e salvar essa pessoa. Ela vai entender o amor e vai passar a amar. E vai, inclusive, compreender os processos do pai, da mãe, enfim, daquele que é o seu responsável no seu processo educacional. Mas é um processo ilusório. O egoísmo é um processo ilusório. O orgulho não é um processo ilusório, é um processo ilusório. Um processo ilusório. A falsa ideia de que se é melhor, de que se é especial, de que se é superior a alguém, é um filhotezinho do egoísmo, o orgulho. Mas é uma falsa ideia. Não somos superiores, não somos melhores, não somos especiais, não somos. Mas como não temos o amor na sua profundidade, na sua dinâmica total, não compreendemos o amor de Deus, que é o amor a todos, não compreendemos, o que fazemos? Vivenciamos a nós mesmos, o tempo inteiro, de forma integral. Então somos aquelas pessoas orgulhosas, aquelas pessoas que não podem ser atacadas, que não podem ser afetadas, que não podem ser contrariadas. Somos nós. Então notemos que isso é uma coisa ilusória. Muitas vezes uma doença chega, põe a gente na cama e a gente fica 10 anos na cama. A doença foi boa, ajudou ou não ajudou? Quantas vezes as limitações financeiras acontecem conosco para estabelecer limites? Muitas vezes, porque aí é que vai se instaurar o processo da cura. Qual é o antídoto para o orgulho? A humildade.
Somos empurrados para baixo. Jesus fala, é isso no Evangelho? Ele não fala assim? Fala. Todo aquele que se elevar será rebaixado. Todo aquele que se rebaixar, se colocar numa posição de humildade, ou seja, numa posição onde a sua mente, né? Porque a questão da humildade é uma questão de posicionamento da mente. Posicionamento da mente de um modo onde porque nós enxergamos com a mente possa ver tudo e todos. Quando não vemos alguém, excluímos alguém, então não vemos todos. Aquele cara está de fora, ele não pertence ao meu mundo emocional. Porque ele é alto, porque ele é baixo, porque ele é gordo, porque ele é magro, porque ele é negro, porque ele é amarelo, porque ele é branco, porque ele é belo, porque ele não é tão belo, porque ele é inteligente, porque ele não é tão inteligente. Eu não incluo ele porque ele é culto, porque tem isso. Eu não incluo ele porque ele não é culto. Mas há uma diversidade de manifestações no campo da forma, no mundo da forma, no mundo material. Há uma diversidade de manifestações. E nós ficamos aprisionados à forma. Esse é que é o problema. Mas a forma não é a pessoa. A forma não é a pessoa. A pessoa é o espírito que está nela, que representa aquela pessoa. É a sua essência, é o ser que pensa, é o ser que já tem vivências, é o ser que tem um mundo íntimo, uma vida interior. Ali é a pessoa. Há necessidades que a lei limita o indivíduo quando nós estamos muito decidindo pela forma, nós passamos a ter, por exemplo, uma encarnação onde não enxergamos. Olha que ajuda espetacular. Eu não enxergo, já nasci sem enxergar. Ou seja, eu não tenho como avaliar se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, eu não sei o que é isso. Então eu vou amar a todos. Ou vou odiar a todos. Mas eu vou amar. Porque eu vou me relacionar com as pessoas pela vibração. Olha aí, que coisa interessante. Então o antídoto para o orgulho é a humildade, é o posicionamento da mente no ponto mais baixo. Como Jesus fala, né? Todo aquele que se rebaixar será elevado. Todo aquele que se elevar será rebaixado. Por que será rebaixado? Porque Jesus quer brigar com todo mundo? Não, ele está, na verdade, revelando a lei. Não é ele que vai rebaixar ninguém. É a lei que vai fazer isso. Porque a lei é de progresso. Olha, amigo, você andou até aqui, mas entenda. Você precisa voltar no caminho para refazer determinados pontos. A reencarnação é isso. Então empurra o indivíduo para uma situação lá embaixo. Para ele começar lá de baixo, porque ele saltou algumas etapas. Ele ignorou, que é o que estamos nos referindo. Então, a humildade, a base dela é o humus. Humus é o elemento orgânico do solo. O solo é o ponto mais baixo, onde nós acessamos, né? Claro que tem o subsolo, mas ninguém vive no subsolo, né? Então, o solo é o ponto mais baixo. Então, a gente posiciona a nossa mente mais lá embaixo e aí vemos tudo daquele nível e vamos subindo aos poucos, acompanhando o quê? Todos os níveis à medida que a gente vai avançando. Mas se eu me posiciono lá em cima, em outro momento, em outra passagem dos evangelhos, ele diz assim: quando você for convidado a uma festa, nunca sente nos primeiros lugares, sente nos últimos, para que o dono da festa não lhe convide a sentar em outro lugar, porque alguém que tem mais importância naquela festa precisa daquele lugar ali, porque ele tem um trabalho para desenvolver ali. Mas nós não queremos isso, nós queremos o destaque, porque os orgulhosos que somos, queremos o quê? Projetar a nossa imagem. Projetou a imagem, aí, meu amigo, pode acontecer o que quiser por lá. Minha imagem está projetada. Nós confundimos o que somos com a imagem que possuímos, com a imagem que projetamos. Isso é uma confusão muito comum entre nós. Mas nós não somos a nossa imagem. Tanto sim que morremos e essa imagem desaparece. É a personalidade. Volta para o mundo espiritual o quê? O espírito.
Então, amigos, nós estamos diante de um quadro ilusório muito complexo. Não é? Que é a culpa? A culpa é outro quadro ilusório. A culpa é a falsa ideia de que nós devemos ser punidos e nos punimos. O culpado se pune por um erro, por um equívoco que cometeu. Olha aí. Essa é a questão da culpa, que vai nos acompanhar durante longo tempo. Mas nós vamos perceber o quê? Que não é na elucidação de Jesus. O que é que ele diz? Ninguém sairá da terra sem que pague o último ceitil. Ceitil era um centavo de moeda da época. Então, pera ainda. Então eu tenho como pagar. Se eu tenho como pagar, Jesus está dizendo que eu preciso ser punido. Os espíritos vêm, não é assim? No Espiritismo, e apresenta o Código Penal da Vida Futura e diz que o espírito pode, através das reencarnações, fazer o quê? Restaurar, reharmonizar aquilo que ele desarmonizou. Olha aí. Pagou. Quitou com a lei, né? Usamos isso, quitou com a lei. Ele está livre. Ele está livre. Então, amigos, os processos nossos, né, e o antídoto para o egoísmo é a caridade. É a caridade. Né? É a caridade, que nós vamos compreendê-la a partir do nosso processo de cristianização, do nosso processo de autoevangelização, evangelizar-se a si mesmo, rompendo com essas amarras, com esse aprisionamento, com esse engessamento mental dentro desses sistemas equivocados. Porque o espírito, ele é infinitamente maior do que a matéria. Mas nós estamos presos à matéria. Amamos a matéria e valorizamos a matéria. Quantas pessoas nós não esquecemos lá pelo caminho até dessa encarnação por causa de questões materiais? Um monte. Mas um monte aí que nós já esquecemos pelo meio do caminho. O que significa esquecer? Não dar atenção àquelas pessoas. Porque não tinham lá muita importância, mas elas procuravam. Inclusive dentro da profissão que a gente exerce. Né? Elas nos procuraram. Porque a lei, a vida, nos encaminhou essas pessoas. Algumas atendemos, outras não. Vá lá ver as razões pelas quais nós atendemos. Por algum interesse, muitas vezes. Então a proposta de Jesus, a proposta dos Espíritos, é que nós realizemos os atos de caridade, que são atos praticados com desinteresse total. Se há ainda uma nesguinha de interesse, não é caridade. Já é um interesse, um desenvolvimento, uma solidariedade, já é, mas está faltando aquele detalhezinho que é o detalhe que vai complementar a nossa ação. Não é? Eu vou ao centro espírita, olha Deus, estou indo, estou ajudando, estou dando passe, estou fazendo isto, estou fazendo palestra, mas observe. Lembram quando Jesus fala sobre isso? Não saiba a tua mão esquerda o que dá a tua mão direita. Ou seja, desinteresse total. Desinteresse total. Olha o mestre aí, o mestre do amor, né? O mestre da vida, ele diz, eu sou a vida. Ele pode dizer isso, que ele sabe o que é a vida. Ele é livre. A ilusão nos aprisiona, mas a verdade liberta. Não é assim que Jesus fala? Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Livres do quê? Livres de todas essas limitações. Para que nós possamos derramar sobre as nossas condutas o espírito que somos. O espírito que somos. Portanto, amigos, é necessário nós conduzirmos à luz da fé, que é um sentimento inato. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo.
A fé é o sentimento inato das nossas destinações, do nosso futuro. E o nosso futuro é a plenitude das nossas forças. Não as nossas forças limitadas por crenças, né, por crenças materialistas. Há casos onde o indivíduo está numa religião, mas uma religião onde você precisa dar coisas, dar oferendas, não é nenhuma censura, não é, pelo amor de Deus. Cada um tem a sua crença. Eu só estou fazendo um registro de um fato histórico, de pontos históricos que ainda nós vivenciamos. Mas Jesus não disse que era necessário e bastava amar? Ele disse isso. Basta amar. O amor vai encontrar os caminhos para fazer. Né? Coisa, não é isso? O amor encontra os caminhos para fazer. E vai tornando o indivíduo livre. Vai tornando o indivíduo livre. Se ele pertence a um grupo de qualquer crença, católico, protestante, budista, espírita, se ele for, não importa fazer em grupo, ótimo fazer em grupo. Mas fazer em grupo, desenvolver ações onde nós não vamos aprisionar as pessoas, aprisionar o que é as nossas crenças. Olha como Kardec é muito claro, o espiritismo não faz proselitismo, ou seja, o espiritismo, os atos de caridade não podem ser atos que visem aprisionar as pessoas. Para uma pessoa se beneficiar do pensamento espírita, meu Deus, olha, eu tenho essa percepção, é mediúnica, olha, você não precisa ser espírita. Já imaginou se todo mundo que entrasse em um hospital fosse tratado por um médico, tivesse que se tornar médico? Tá, vamos acabar, todo mundo era médico, todo mundo já foi ao hospital. Então o espiritismo não faz proselitismo, não quer adeptos. Nos guiamos, nos orientamos pelo espiritismo, porque queremos, porque enxergamos lógica no espiritismo. E, de regra, o espírita, não todos, mas a grande maioria, está ligado a uma casa espírita. Aí nós estamos falando de movimento espírita. Movimentar a doutrina em atos, em atitudes, em ações, em empreendimentos, em investimentos. O movimento espírita e o espiritismo são coisas diferentes. Nem sempre a atividade espírita de um espírita está conforme o espiritismo. Ele está tentando, ele está lutando, ele está indo, ele está buscando uma compreensão sobre aquilo, a iluminação sobre aquilo. Mas é necessário buscar e é necessário tentar vencer-se, segundo Kardec, né? Vamos perceber se somos espíritas a partir dos esforços que nós empreendemos para vencer as nossas más tendências. Quais são as nossas más tendências? As tendências que são resultado da nossa inferioridade moral, que são resultado de um pensamento limitado. Se o pensamento é limitado, os sentimentos também são. Né? Os sentimentos também são. E aí há muitos conflitos, pessoas que são de uma crença, gostam de uma outra pessoa, mas não pode se relacionar. Olha que loucura. Não pode se relacionar. É um sofrimento isso. É um sofrimento. Mas se lesse o Evangelho, entenderia que o amor é que é a base das nossas movimentações. O amor é a base da movimentação. Não nos iludiríamos. Às vezes passamos uma vida inteira sobre essas ilusões, debaixo dessas ilusões, sofrendo, impondo sofrimento às pessoas também, porque fazemos as pessoas que gostam da gente sofrerem com essas condutas nossas. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões
sobre este tema, as ilusões, as consequências, que são todas essas dores, esses sofrimentos, essa estagnação do nosso crescimento espiritual, porque não caminhamos, não andamos, ficamos em círculos ali. Até que um fato do amor aconteça e a gente rompa com aquilo. Oh, meu Deus, eu nunca tinha visto por esse ângulo. E eu fiz isso, maltratei as pessoas, esqueci, ofendi. Né? Algumas pessoas até mataram outras pessoas. Tudo no processo ilusório. Vemos agora o quê? Um quadro político grave no Brasil, limitado a dois posicionamentos, e as pessoas se digladiando em torno disso. Amigos esquecendo amigos, familiares ficando inimigos dos outros. Por quê? Pelo pensamento. É um entendimento, é uma limitação, é um engessamento do pensamento, do sentimento. Olha, a limitação é um sofrimento. Qual é a cura? Amar o outro. Ah, ele é isso, ele é aquilo, ele é do partido não sei o quê, ele é da crença tal. Meu amigo, não me interessa. Eu amo a pessoa. Agora, o que ele pensa, o que ele... não me interessa. O que menos interessa é isso. Né? Não discuta política, não discuta, enfim, aquele ponto que vocês discordam. Né? Então, amigos, é isso aí. Né? Jesus nos abençoe, nos dê paz, nós estejamos atentos, ingressemos no estado de oração sempre a oração ela vai nos elevar acima da matéria. Olha aí que coisa importante. Por isso Jesus diz o quê? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito na carne, ele se torna limitado. Então, quando oramos, nos elevamos acima da matéria para entrar numa relação direta com Deus. Olha aí que coisa impressionante, como Jesus fala. E nessa relação com Deus, nós somos beneficiados com os recursos amorosos, esclarecedores que Ele nos dá, em especial através dos bons espíritos. Né? Então estejamos atentos. Toda vez que o nosso orgulho quiser se manifestar para ofender uma pessoa, vigiai, como Jesus fala. Se você se eleva, aure em Deus os recursos elevados, conserve-os como? Com a vigilância. Não, eu não vou ofender essa pessoa. Não, eu não posso fazer isto. Eu não sou tão especial a ponto de ofendê-la. Não vou agredi-la. Olha aí como a gente vai combatendo, né? E transmutando, porque a palavra-chave do processo de evolução, gente, é a transformação. Que numa linguagem filosófica, mais espiritual, se chama de transformismo. Esse transformismo evolutivo. Esse vir a ser evolutivo, aquilo que seremos mais lá na frente. Mas ligados pela fé, ativados pela fé, que lança luzes para frente. Olha que coisa. A fé lança luzes para frente. Aquele que tem fé expande a sua luz, porque a meta está lá na frente e ele sabe da meta lá na frente, os que têm fé. Tanto que o conceito do Evangelho qual é? A fé é o sentimento inato da nossa destinação futura, que é um encontro com Deus. É a nossa destinação futura. Então nós lançamos luzes no caminho e conseguimos ver mais detalhadamente o caminho e o que devemos fazer. Nós nos projetamos em espírito para a frente, deixando essas amarras corporais, né? Da forma, das coisas, dos recursos. E somos, então, mais felizes, porque ingressamos nos campos do espírito e do amor, nessa visão
que passamos a ter mais ampliada de Deus, que nos ilumina com seu amor. Paz para os amigos do Instituto Manuel Filomeno de Miranda. Boas reflexões, bons estudos, bons trabalhos. O trabalho consolida as virtudes libertadoras, porque o trabalho no bem é o trabalho da caridade, é o trabalho que vai ignorar as formas para ver a essência da alma. Trabalhar no bem é acrescentar o outro. Muita paz. Bons estudos.